Gente, bom dia. Inicialmente, agradecer o convite dos colegas para participar dessa mesa e encontrar também vários amigos e pesquisadores interessados em discutir, não é, as interfaces e aproximações e tensões entre as ciências humanas e as tecnologias digitais. É um prazer estar aqui e também participar da mesa junto com dois outros colegas de trabalho, enfim, de projetos, que acho que é a primeira vez que a gente se encontra nesse tipo de situação. Assim. Então, eu acho que vai ser também uma conversa, pelo menos para mim, assim, já estou bastante curioso para ouvir o que o Silvio, né, e o Rafael têm a dizer, porque acho que vai ser uma oportunidade realmente singular de poder discutir algumas coisas aqui com vocês. Bom, eu vou fazer uma exposição tentando pensar mais especificamente digamos, uma das direções do meu trabalho de pesquisa. Né? Eu venho trabalhando em duas grandes direções, né? Um eixo que é pensar as formas de produção colaborativa de conhecimento mediante o uso das tecnologias de informação e comunicação, alguma coisa que poderia ser colocada dentro de um guarda-chuva que a gente chamaria das tecno-humanidades ou humanidades digitais, mas também tem vindo sendo chamado de ciência amadora, ciência cidadã, não é? E um outro eixo de reflexões que diz respeito mais às dinâmicas sociopolíticas, em duas vertentes aí, não é? A tecnopolítica, pensada como as dinâmicas de constituição e inscrição sociopolítica que informa, não é, as tecnologias, e, numa outra direção, a ciberpolítica, como as ações políticas ciberneticamente mediadas. Para tentar, não é, analisar esses processos, e aí um pouco o exercício que eu vou ter que fazer aqui, me parece importante nós interrogarmos e tentarmos apreender qual seria ou quais seriam as tecnicidades específicas dos dispositivos digitais em redes cibernéticas. Então, eu queria frisar, quer dizer, que estou falando de tecnologias digitais em redes cibernéticas. Quer dizer, exatamente dessa conjunção. E que elementos compõem a relação desses dispositivos com o humano e que participam do surgimento de novos modos de subjetivação, de sociabilidade, mas também de novas formas de organização social, política e econômica. Será que poderíamos dizer, né, em termos, né, do Simondon, e pensando um pouco a partir das colocações que foram feitas ontem, né, será que isso significa pensar as dinâmicas de individuação na relação entre o técnico, o biológico e o social, na interação homem-máquinas cibernéticas? E o momento, acho que o contexto que nós estamos é que os processos de informatização e a expansão das redes digitais e a utilização dos dispositivos móveis de comunicação em tempo real, eles tornam-se cada vez mais parte integrante da nossa vida social. E as fronteiras antes facilmente estabelecidas entre o mundo público e o mundo privado, entre trabalho e não trabalho, entre processos de produção e recepção de bens culturais, eles modificam-se de maneira significativa, tornando-se hoje objetos de novas formas de disputa social e econômica. Não é? Basta pensarmos, enfim, na ideia do prosumer, não é? A fusão do produtor-consumidor, a ideia do jogalho, não é? Do jogador-trabalhador. Enfim, acho que uma miríade aí de situações em que conceitos que eram, não é, facilmente delimitados, né, por barreiras físicas, pensar público e privado, como que se coloca hoje, por exemplo, a modificação da noção de intimidade, né, de privacidade. Quer dizer, e o uso, né, é importante a gente perceber que o uso dos equipamentos digitais, individualizados e portáteis, eles tornam cada ação individual produtora de dados que podem ser permanentemente registrados, quantificados e analisados. Ao mesmo tempo, a crescente digitalização de diferentes objetos e processos faz com que o volume do codificável, a transformação em dados digitais, avance numa direção cujos limites ainda não conhecemos. E aí, só para ilustrar um pouco, né, do que eu estou pensando, né, como essa contínua, né, produção de dados nas quais nós estamos inseridos, eu coloquei aqui só alguns exemplos mesmo, assim,
uns casos interessantes que esse aqui é um site coordenado pelo Kevin Kelly, que é, enfim, poderia dizer um ciberufanista, não é? Um dos criadores ali da revista Wired, e que me pareceu bastante curioso essa iniciativa, que se chama o Quantified Self, não é? Onde eles propagam e mostram um conjunto de dispositivos e tecnologias de automensuração, não é? Então, a pessoa pode usar os equipamentos para passar a medir, né? Então, veja, aí tem uma coisa interessante, que é assim, a produção de novos índices, não é? De novas formas de mensuração, de inúmeros processos que, de alguma maneira, estavam invisibilizados e que, por conta de uso de alguns dispositivos, eles tornam-se passíveis de serem mensurados, inclusive estados de humor, não é? Então, se a gente achava que o você SA, não é? Era, enfim, um modelo, não é, de produção de si, né, a gente também está observando uma radicalização, um aprofundamento, né, do você SA, com aqui já uma mistura de biopolítica e sociedade do controle, não é? Então, enfim, mas são coisas que se tornam possíveis pela utilização que nós fazemos cotidianamente desses novos dispositivos. Isso aqui é um outro exemplo, é resultado de um trabalho, né, de um projeto que chama GeoTaggers, não é? Esse aqui é um detalhe de uma imagem do mapa de Londres. O pesquisador ele fez um algoritmo que simplesmente ficou registrando as imagens que são publicadas no Flickr, que é uma base de dados, né, com imagens, em que as pessoas colocam as suas fotos, e hoje, a depender do equipamento que você usa, a maior parte das suas imagens já são registradas como informação georreferenciada, não é? E aí ele rodou esse script nessa base, não é, para ver quais são os trajetos em que as pessoas... E ele conseguiu definir atributos a partir do tempo de permanência, da distância entre as imagens, qual era o tempo de permanência da pessoa na cidade e tal. Então, ele conseguiu produzir um mapa que dá a expressão visível dos trajetos mais coincidentes a partir da procedência e do tempo de permanência na cidade e tal da pessoa. Então, isso, quer dizer, é uma massa de dados que estão aí disponíveis e estão servindo a diferentes propósitos. Quer dizer, isso aqui é um pouco um exemplo que serve a diferentes iniciativas, não é? Esse aqui é um pouco uma apresentação do portfólio dessa empresa, InferX, não é? Que oferece serviços de análise e monitoramento de bancos de dados. Enfim, basicamente, eles fazem mineração de dados a partir nos nossos dados que estão disponíveis gratuitamente aí na internet. E eu acho interessante aqui, é porque tem uma animação, então eu peguei os 2 slides para mostrar aqui essa diferença, né? O aquário cheio de peixes, né? E é interessante a ideia de que observa-se o aquário, não é? E os peixes, e em seguida você tem um único peixe, não é? Então, no primeiro momento, nada muda, né? Os seus dados não mudam, não é? Os formatos não mudam, a integridade dos dados não mudam, a propriedade dos dados não mudam, a localização não muda, mas tudo muda também, não é? Então, quer dizer, identificar, não é, e prever riscos e oportunidades em tempo real, tomar melhores decisões de negócio, quer dizer, então, enfim, são iniciativas que também tornam-se possíveis graças, né, à massa de dados que estão aí disponíveis para nós, não é? Bom, então, na medida em que a comunicação digital em redes cibernéticas parece emergir como um novo medium mesmo, não é? Em que as disputas sobre as configurações sociotécnicas definem, não é? Essa disputa passa, portanto, a definir o que adentra ou não o campo do visível, portanto, o campo da regulação e do controle, dando forma a novos territórios de exploração, de resistência, mas de criação social, cultural e econômica. Quer dizer, o melhor exemplo disso, que está presente, acho que no nosso cotidiano hoje, são alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso, não é? Então, a Lei de Proteção de Dados Pessoais é um exemplo disso. Quer dizer, ela está discutindo exatamente o que pode ser registrado, o que pode ser visibilizado em termos de informação nossa. O projeto de lei de reforma da Lei de Direito Autoral, não é? Também está justamente tentando delimitar a nova forma de recomposição da produção de valor, não é? Da relação entre iniciativas, digamos, de valorização econômica e também de produção de antivalor. Então, é um exemplo que está, enfim, 2 casos que estão aí só para ilustrar um pouco de como que nós, né, e acho que aqui no Brasil, estamos num momento interessante de observar, inclusive, essas disputas que estão se dando no âmbito legislativo, não é?
que impacta exatamente sobre a definição, portanto, dessas fronteiras, né, de regulação econômica e política.